Alguns pedidos que chegam ao judiciário são tão complexos que os magistrados precisam ouvir especialistas antes de tomar uma decisão. Foi isso que aconteceu em São Paulo, na hora de escolher qual era o tratamento mais adequado para uma criança portadora de uma doença rara que provoca falência intestinal. Cadê Samuel? Cadê o gordo da mamãe? Desde que nasceu, Samuel nunca deixou a UTI. Nós questionamos por que com a gente, por que com o nosso bebê, que nós planejamos tantos, mas Deus mostra soluções para tudo. E o nosso sonho é levar nosso bebê para casa um dia, e eu tenho certeza que nós iremos levar um dia. Joseli deu à luz em novembro de 2015 e o Hospital São Paulo passou a ser a casa dela e do filho caçula Samuel. Nos primeiros dias de vida, o bebê foi diagnosticado com uma doença rara, chamada Síndrome de Verdon, que provoca falência intestinal. Com isso, ele não consegue ingerir nada pela boca. A alimentação é feita por meio de uma sonda. São crianças que nascem já com esse problema, então eles têm um problema de uma mega bexiga, uma bexiga muito grande que não funciona muito bem, então tem problemas para urinar em função disso. Tem o que se chama de microcólon, que é um intestino grosso muito curtinho, né, que ele também não exerce as suas funções que deveriam. E uma aperistalse do intestino delgado. O que é isso? O nome parece complicado, mas é um intestino delgado que não funciona. Ele não tem a motilidade adequada para conduzir os alimentos adequadamente e daí absorver. Internado há 8 meses no Hospital São Paulo e sem perspectivas de melhora, a família de Samuel decidiu recorrer à justiça pedindo a transferência dele para outra unidade de atendimento ou até para fora do Brasil e, assim, receber um tratamento específico. Uma criança não vive mais que um ano e pouco com nutrição parenteral, porque sobrecarrega o fígado, segundo alguns médicos me falaram. Então ele estava aguardando morrer, estava sendo bem tratado, mas estava aguardando morrer porque não tinha nenhum tratamento lá que o Hospital São Paulo pudesse dar. Todos os tratamentos no Hospital São Paulo, eles eram paliativos. E aí começou nossa luta, né? Desespero, porque diagnosticaram e falaram que no Brasil não teria cirurgia para esta doença. O caso de Samuel é o mesmo da menina Sofia, que comoveu milhares de pessoas nas redes sociais. A família conseguiu nos tribunais o equivalente a 4 milhões de reais para pagar a cirurgia da menina nos Estados Unidos. Ela passou pelo transplante de 5 órgãos, mas morreu meses depois por causa de uma infecção. Para os especialistas, o transplante de órgãos é uma das possibilidades de cura da síndrome de Verdon, mas outro tratamento menos invasivo também apresenta bons resultados. Quando nós olhamos todos os casos que são descritos no mundo inteiro, então a grande maioria desses casos, eles foram tratados com nutrição parenteral domiciliar. Nos últimos anos, eles estão sendo tratados com o transplante intestinal multivisceral. Mas nós temos que olhar sempre os resultados do tratamento. Então, hoje, os números da literatura, o que mostram? Né? Que o transplante, a sobrevida de 5 anos do transplante, ele não é superior à sobrevida de 5 anos do paciente que fica em nutrição parenteral domiciliar. Diante da complexidade do caso, a Justiça Federal de São Paulo propôs uma audiência de conciliação para ouvir médicos, os pais de Samuel e entidades envolvidas. A ideia era encontrar uma solução no Brasil e evitar a cirurgia de risco no exterior. Uma cirurgia de 2,5 milhões, ou 1,5 milhão, 2 milhões, enfim, de dólares, não é num bebê que nunca saiu de uma UTI, não é uma decisão que eu tome com tranquilidade em sede de tutela. Eu preciso ter maiores informações, eu preciso ter outros exames, eu preciso ter, eventualmente, opinião de um perito. Ainda segundo a juíza da ação, na conciliação foi acertada a transferência de Samuel para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é referência no assunto. A União deverá também arcar com as despesas de alimentação e acomodação. O processo do Samuel ele não vai ser um processo nem fácil, nem rápido, nem aqui no Brasil e nem seria nos Estados Unidos, porque o quadro de saúde dele é grave, é delicado, ele tem uma doença difícil. Ele não poderia
ser submetido ao transplante multivisceral. Além disso, infelizmente, os 2 bebês que eu tenho conhecimento brasileiros que foram para Miami não tiveram bons resultados. Samuel deixou o Hospital São Paulo e seguiu para Porto Alegre, onde passará por um tratamento de reabilitação intestinal. Nós temos vários desses pacientes que vieram já com ideia de fazer o transplante e eles seguem muito bem fazendo nutrição parenteral, alguns já totalmente recuperados. Tudo que a família espera. A gente pensa no melhor para ele, né? Nem para nós. A gente agora no momento nós temos que pensar nele, para que ele possa vir para casa, ficar como uma criança normal, junto com a sua família, onde todos, assim como todos os pais sonham ter os filhos sempre em casa quando nascem. E esse é o nosso objetivo para ele.